Pergunta ao seu irmão se ele está feliz. As quintas-feiras aqui não tem sido muito fácil não, viu, irmão? Você que está chegando agora, né? Eu já vou pedindo perdão, porque na verdade assim, são palavras, né, que nos confrontam muito, mas também nos dá um direcionamento, nos dá um posicionamento, nos dá a direção da bênção do Senhor. Então assim, vira para o seu irmão e fala assim, se segura aí no seu lugar, tá? Amém? Não saia correndo, tá bom? Fala para ele assim, está preparado? Então, nós estamos na reta final dessa série, irmãos. Poxa, semana que vem, né? Irmão Salatiel vai ministrar o encerramento. Parece que é já, né? Passou rápido, né? Acho que não doeu muito em você não, né, irmão? Você está falando já? Doeu? Dói, né? Mas aqui, ó, quebrou as asas, né? Alguns falam quebrando as asas, quebrando, enfim. É debaixo das suas asas. Esse livro aqui, inclusive, Preta, o autor chamado John Bevere, que é um pastor americano, evangelista, é um escritor, um homem de Deus, que viaja o mundo inteiro, que tem vários outros livros escritos, como A Isca de Satanás. Quem lembra da Isca de Satanás? Meu Deus, nós fizemos uma série aqui também, como A Recompensa da Honra. Ele tem vários escritos aqui. Mas esse é o Debaixo de Suas Asas. Ele está fazendo aniversário hoje, sabia? Olha, 63 anos de idade. Pastor John, que Deus abençoe a vida dele. Amém? E aí, semana passada, nós ouvimos, né? Vocês ouviram, porque a gente estava viajando, eu e Rai, ouviram obediência e submissão. Meu Deus, né? Uma palavra confrontadora. E hoje, né? Nós vamos falar sobre estou posicionado e sou abençoado. Vou pedir o Mateus para estar me ajudando aí, me acompanhando, porque eu estou sem a canetinha aqui, então vou precisar da ajuda dele aí diretamente. Pergunta para o seu irmão, você está posicionado? Aí você fala, em quem? Isso é importante, viu? Se for em Deus, se for em Jesus, se for no Espírito Santo, tá ótimo, né? Sua vida vai fluir e você vai continuar sendo abençoado, porque você já é abençoado, amém? Eu posso te provar isso em Efésios 1:3, o versículo que eu li aqui, quando eu orei sobre a vida da Preta e da Michele, que o Senhor já tem bênçãos derramadas sobre as nossas vidas, mas nós precisamos o quê? Nos posicionar em Deus, naquilo que Deus quer. E posicionar naquilo que Deus quer, muitas vezes traz desconforto, traz dor, né? A gente estava brincando aqui agora, falando, levanta rápido e tal, brincando da coluna. Às vezes, eu não sei se você já passou por isso, mas alguém que às vezes tem uma dor na coluna do lado direito, e aí tem uma resistência para ir ao médico, aí o ortopedista, a buscar o médico, a fazer o tratamento. Aí o que a pessoa faz? Ela acha um jeitinho de sentar mais confortável, ou deitar que não doa, não é assim? E deixa onde está a dor, assim, mais poupando a dor, porque não quer mexer com aquilo ali, porque vai dar trabalho, vai doer. Ontem a gente estava juntos ali num discipulado, e o irmão Jurandir estava com uma dor no ombro, né? E aí o pessoal perguntou, já tomou o remédio, Jura? Aí alguém falou assim, toma uma injeção logo que resolve o problema. Mas tomar injeção dói, né, gente? Tomar injeção dá mais trabalho, dói, né? É mais desconfortável. Mas aí a pessoa falou, mas também resolve logo o problema. Ajuda pelo menos a melhorar mais rápido, não é? Então assim, nós precisamos entender que toda mudança, tudo aquilo que a gente precisa ter uma mudança de mente, de posicionamento, vai trazer desconforto, vai gerar desconforto. E esse livro ele tem nos confrontado tanto, que muitas crenças nossas, muitos dogmas, muitos paradigmas, a nossa religiosidade ela vai caindo por terra, ela vai indo pelo ralo. A gente acha que a gente obedecia a Deus, a gente vê que a gente precisa caminhar muito, a gente acha que respeitava autoridades, a gente vê que estamos longe disso acontecer.
e isso, por um lado, traz desconforto, mas por outro lado, nos posiciona em Deus para sermos abençoados. Amém? Glória a Deus. Então vamos lá? Vamos lá, próximo slide. Eu não vou ficar falando slide não, Mateus, você vai ter que ir junto comigo aqui no espírito, hein? Cavalo de guerra, ele dá um exemplo no cavalo de guerra. O que é um cavalo de guerra? É um cavalo que ainda não está apto para o serviço enquanto sua vontade não for quebrada. Esse cavalo de guerra, ele é o mais forte, fica ligado aí, Mateus. Ele é o mais forte, o mais veloz e o mais dotado. Diga comigo, mais forte, mais veloz e mais dotado. Mas se ele não tiver quebrado pelo seu adestrador, não tiver direcionado, o que vai acontecer? Ele não está pronto para a guerra. É um cavalo que vai ficar ali até ser adestrado, até ser quebrado. Por quê? Porque se ele for solto do jeito que ele está, ele vai causar uma tragédia. Ele vai, na primeira ameaça de guerra, ele vai sair destruindo tudo, matando todos, fazendo uma arruaça, desordem, tudo aquilo que o Senhor não quer. O Senhor dele não quer que aconteça. E muitos de nós podemos ser muito fortes, muito velozes na palavra de Deus, podemos ser bem dotados, ou alguns os mais dotados, mais inteligentes, mais sábios, mas ainda não estamos sendo adestrados pelo Espírito Santo, que nem saiu o Espírito Santo, viu? Por quê? Porque às vezes se a gente tiver todo o conhecimento bíblico, mas não soubermos colocar de acordo com a vontade de Deus em amor, nós podemos fazer um estrago aí fora também, na vida de pessoas, e saímos fazendo tudo aquilo que nós achamos que é muito bom, na nossa velocidade, na nossa força, na nossa inteligência, e o que acontece? Muitas pessoas são feridas, porque nós achamos que podemos fazer com a nossa própria força. E Deus nessa noite nos trouxe aqui para nos adestrar. Fala para o seu irmão, Deus quer te adestrar hoje, nessa noite, em nome de Jesus. O que é adestrar? É te colocar, é te quebrar, é realmente quebrando as nossas vontades, quebrando o nosso eu, quebrando os nossos paradigmas, quebrando aquilo que nós achamos que sabemos, que somos bons, suficiente, forte, veloz. Não há problema de ser o mais forte, o mais veloz, o mais dotado, mas precisa estar debaixo da direção do Senhor Jesus. Amém? O cavalo precisa ser adestrado. E sobre líderes maus? Aí, gostei, Mateus. Aí, glória, agora vai. Assim também você vai cultuar junto, varão, fica ligado. Quem sabe um futuro pregador também, né? Isso aí. Nós temos falado muito sobre isso também. Os questionamentos, muitas vezes, que nos vêm e sobre os líderes maus que são colocados sobre a minha vida? Devo eu respeitar? Devo eu me sujeitar? Devo eu ser adestrado? Devo eu ter cuidado para não sair da vontade de Deus? Nós vamos ler juntos então 1 Pedro 13, versículo 13 e depois o versículo 18. Vamos lá? Por causa do Senhor. Peraí, por causa de quem? Por causa da Iebe Trancoso? Por causa do seu pai, da sua mãe, do pastor, do seu filho, do seu colega que está do seu lado? Não, por causa do Senhor. É a palavra de Deus, irmãos. Ela nos pega por causa disso, porque ela vai nos trazendo novos entendimentos. E se a gente se apegar na palavra, nós vamos estar sendo abençoados, continuar sendo abençoados. Então vamos lá de novo. Por causa do Senhor, sujeitem-se a toda autoridade constituídas entre os homens. Escravos, sujeitem a seus senhores com todo respeito, não apenas aos bons e amáveis, mas também aos maus. Não sou eu que estou falando, é a própria palavra do Senhor. Amém ou não amém? O amém pode ser forte. Sabe por quê? Eu estava, hoje à tarde eu gosto muito de ficar meditando na mensagem, né, para ver o que Deus vai me... E aí Deus falou assim, quando a gente leva uma palavra encorajadora, né, como esses dias eu vim falando que você,
Deus vai te renovar, renovando as suas forças, e a igreja gosta disso, eu também gosto disso, porque traz um ânimo. Mas quando a gente traz uma palavra de confronto, isso mexe com a gente vai... Mas eu quero entender que talvez você também está prestando mais atenção, amém? Mas você pode soltar um amém para dizer, eu quero essa mudança na minha vida, amém? Eu quero essa mudança para a minha vida, eu quero me posicionar. Então quando ele fala escravos ali, ele está falando de pessoas que têm posicionamentos de empregados, pessoas que têm autoridade sobre a vida dele, seja na sua própria casa, né? A Bíblia fala que o marido é o cabeça da mulher, e a mulher tem a direção de Deus para ser uma mulher sábia, edificar o lar. Então, em todos os lugares, nós vamos ter alguém sobre as nossas vidas. Todos os lugares, diga, todos os lugares. Amém? Por quê? Gostei. Por quê? Porque se a gente não souber ser governado, a gente não vai ter autoridade para governar. Até o final nós vamos aprender um pouco sobre isso. Tudo que nós fazemos é uma semente para o mundo espiritual. Tudo que nós falamos é uma semente para o mundo espiritual. Tudo que nós pensamos vai uma semente para o mundo espiritual. A forma como nós agimos foi pregado semana passada sobre submissão e de obediência. Alguém pode obedecer sem ser submisso. Sabe aquela pessoa que, não, eu obedeço, mas aquele cara, aquele patrão, obedece, mas não é submisso, obedece, mas fala mal, obedece, mas vai falar para o outro que não concorda, mas faz. Isso não é uma submissão inteira. Diga comigo assim, submissão, ela é inteira, interna e intencional. Tá? Amém? Glória a Deus. E aí, nós vamos ver aqui que na Bíblia tem um homem chamado Saul, diga Saul e Davi. Saul e Davi. Eu coloquei Saul versus Davi porque eles tiveram dificuldades entre eles. Saul, ele foi o primeiro rei de Israel. É interessante falar aqui nessa noite que Deus nunca quis que Israel tivesse um rei, sabia? Deus nunca quis que Israel tivesse liderança. Por quê? Porque Deus sempre quis ser o rei. Deus sempre quis ser o pai. Deus sempre quis ser o provedor. Deus sempre quis cuidar do povo dele. Sim ou não? Sempre quis. Ele sempre falava, mas o povo queria ficar igual às outras nações. Queria copiar as outras nações. Gente, tem cristão tem gente de Deus que quer copiar a gente do mundo. Nós já temos tudo, temos um Deus todo-poderoso que nos provê, que nos guarda, que nos livra, que nos abençoa, que nos dá identidade, que nos dá autoridade, que nos dá direção, mas muitos de nós ainda estamos buscando em pessoas do mundo um modelo de vida. E era isso que Israel queria, mas Deus não queria. Mas de tanto o povo insistir, então tá bom, vai lá. O povo vai ter o rei que merece. Então toma lá. Vai lá, Samuel, unge Saul como rei. Não era a vontade de Deus, mas como eles queriam, chegou ao ponto de Deus falar assim, então vai lá. E aí Saul se tornou o primeiro rei de Israel. Tempos depois, quando Saul desagrada ao Senhor mais uma vez, e ele desobedece ao Senhor, ele desobedece parcialmente. Não sei se vocês vão lembrar lá em 1 Samuel capítulo 16, aonde Deus fala assim, vai lá, naqueles amalequitas, vai naquele lugar lá, onde aquele povo é mau, aquele povo matou o meu povo, aquele povo é cruel, vai lá e mata todo mundo. Ele foi e matou 99,9% da população e dos gados, e trouxe algum dos melhores para adorar o Senhor, para servir o Senhor com a cara mais lavada, de pretexto de que ele estava fazendo isso para agradar o Senhor. Mas o Senhor, a palavra do Senhor diz, e nesse momento, o Senhor tirou a dinastia, tirou o reinado de Saul. E Deus fala assim, Samuel, vai lá na casa de Jessé, que tem um filho, tem um menino, tem um jovem, que eu quero consagrá-lo a rei, que eu quero ungir ele como rei. E Samuel obedece e vai até a casa de Davi, vocês conhecem a história, vai passando um por um de cada filho, até chegar a Davi, e Samuel unge a Davi, para acelerar a história aqui. E Davi se torna rei sem estar no trono.
E Davi não tem pressa em reinar. Sabe quantos anos demorou depois que Davi foi ungido rei para ele sentar no trono como rei? Chuta aí. Entre 13 e 16 anos, aproximadamente. Não foi ungido e sentou logo na cadeira de rei. Tem gente que muitas vezes é consagrado a alguma coisa e já é o dono da igreja, né? Sai daquele que está servindo, vou aqui, vou varrer, né? Estou aqui varrendo, glória a Deus, eu sou um servo do Senhor, sou uma serva do Senhor, estou varrendo. Mas agora o pastor me ungiu como o líder do ministério tal. E aí o Gilberto, que está ali servindo com muito amor, fala: irmão, pega a vassoura lá. Aí o irmão falou assim: agora não, irmão, agora eu sou líder do ministério tal. Você quer que eu pegue a vassoura para quê? Eu vou sentar a vassoura na tua cabeça. Só se for, agora eu sou um líder. Mas Davi não foi assim. Davi, ele esperou. Davi, ele passou por provações. E no início do processo de Davi, ele foi até o palácio, porque a Bíblia fala que quando Davi foi consagrado rei, o Espírito de Deus saiu de Saul e foi para Davi. E um espírito perturbador estava sobre a vida de Saul. Então, a única forma do espírito sair, do espírito mau, era através de uma harpa, de alguém que tocasse louvores através de uma harpa, para que o espírito mau saísse de Saul. E então um dos servos de Saul disse assim: olha, tem um menino interessante, bonito, jovem, olha as características, temente a Deus, o Senhor é com ele e toca muito bem. O nome dele é Davi. E o rei falou: manda chamá-lo. Saul falou: manda chamá-lo agora, imediatamente. Davi foi até o palácio. Eu imagino, irmãos, o quanto Davi estava esperançoso da promessa de Deus na vida dele, de se tornar rei. Agora eu já estou no palácio, eu já estou vendo o meu lugar ali. E aí ele começou a sentar à mesa do rei, ele começou a comer na mesa do rei, e ele, dentre uma das batalhas, teve um gigante chamado Golias, um gigante filisteu, de um povo que era inimigo do povo de Deus, e esse filisteu estava há 40 dias já insultando a Deus, e Davi falou assim: eu vou lá, eu vou lutar. Pediu permissão ao rei, pediu permissão, Saul foi lá, mas ele, esperto, ele falou assim: qual é a recompensa que eu tenho? Aí o rei falou assim: ó, se vencer ele, vai levar minha filha de brinde. Opa, o negócio começou a melhorar. Solteiro mesmo. Mais o que? Então, quem vencer esse gigante não vai mais pagar tributo, nem ele, nem a sua família. Opa, melhor ainda, meus boletos vão acabar. Ótimo. Aí ele falou: agora que eu vou. Ele se encheu ainda mais do Senhor, chega, pede permissão a Saul, Saul tenta argumentar, mas ele mesmo assim vai, chega lá, o gigante está afrontando a ele, ao povo, olha para ele com desprezo, fala: quem é esse menino aí, esse baixinho aí? E ele fala assim: você vem contra mim, com dardos, com lanças, com varapaus, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos. Eu vou contra você em nome do meu Deus, daquele que me chamou, daquele que tem a promessa para a minha vida. E ele vence esse gigante. E quantos gigantes nós precisamos vencer todos os dias? E aí vai uma dica, vai um segredinho: não vá na sua força, não vá na sua sabedoria, não vá como um cavalo de guerra sem ser adestrado. Vá como alguém que tem a poderosa palavra de Deus no seu coração. E a sua vitória será certa. E as coisas foram andando, e Davi, vencendo aquele gigante, casou-se com a filha de Saul, se tornou genro do rei agora. Parecia que o processo estava acelerando para ele chegar aonde a promessa de Deus iria se cumprir. E tudo ia bem. E uma das suas batalhas, ele estava voltando das batalhas, tinha vencido mais uma batalha, porque Deus era com ele, amém? E Deus é contigo. Diga para o seu irmão: Deus é com você. Fala para ele: toma posse da vitória. Toma posse da sua vitória, ela é sua, porque Deus é contigo. E Davi estava voltando dessa batalha, e umas mulheres de Israel, festejando com ele essa vitória, gritavam: Saul matou milhares,
mas Davi matou dezenas de milhares. E quando Saul ouviu isso, a inveja, a ira entrou na vida dele, no coração dele, e a partir daquele momento, a partir daquela palavra daquelas mulheres, ele começou a perseguir Davi sem motivo algum, por inveja. E tudo na vida de Davi mudou. Do palácio, perto da promessa, ele começa a ser perseguido. Perseguições sem precedentes, de estar ali tocando para o Saul, e a lança de Saul vem sobre a cabeça dele, ele tem que se desviar para não morrer. E ele vai para batalhas, ele foge para o deserto, ele foge para cavernas, ele muda de lugar, ele foge daquele mal, daquele homem mal, daquele líder mal. Eu imagino que Davi poderia estar pensando assim, mas por que eu não fiz nada? Eu sou um homem íntegro, como a palavra diz, eu sou um homem de Deus, eu não fiz nada contra esse líder, por que Deus levantou um líder mau sobre a minha vida? Mas Davi não fez isso. E aí Davi teve uma oportunidade. Em uma dessas saídas, Davi estava num deserto, perto de um lugar chamado Nob, e Saul chegou com o seu exército e foi procurar Davi, só que eles não viram Davi. E Davi teve uma oportunidade com a espada de matar Saul. Eu fico imaginando aqueles homens que estavam ali, a Bíblia fala isso, dizendo assim, olha aí, Deus está te dando a oportunidade agora. Deus entregou o seu inimigo nas suas mãos. Ele quer te matar e agora Deus está te entregando para que você mate ele primeiro. E Davi, impelido com as falas daqueles homens, daqueles seus ajudadores, guerreiros, ele não mata Saul, porque ele fala assim, ai daquele que tocar no ungido do Senhor. E aí ele pega a lança dele, a espada dele, e ele corta um pedacinho do manto, um pedacinho da roupa do rei Saul. Porque o que estava no coração dele? Eu vou provar para esse rei que eu tive oportunidade clara de matá-lo, mas eu não quis matá-lo. Eu tive oportunidade, trazendo pelas linguagens de hoje, eu tive oportunidade clara de falar mal por trás dele, e eu não falei. Eu tive oportunidade clara de fofocar da vida do meu líder, mas eu não falei. Eu tinha todas as condições para falar, eu tinha razão para falar, mas eu não falei. E aí quando Saul estava saindo, ele gritou, rei! Ele se ajoelha e fala, meu rei! Ele fala, meu rei! Ele se humilha e fala assim, olha, aqui está um pedacinho do seu manto, aqui está um pedacinho da sua roupa, isso é a prova de que eu não sou um homem mau, isso é a prova que eu tive a oportunidade de te matar, mas eu não te matei, isso é a prova que eu tive uma oportunidade, talvez até de Deus, mas eu não fiz. E Saul, não contente com isso, sai e continua a perseguir Davi. Mas Davi teve uma segunda oportunidade, sabe o que a Bíblia me diz? Que quando ele estava numa caverna, Saul com seu exército, Deus, diga Deus, só para saber que você está aqui, Deus, ele disse assim, a Bíblia diz que Deus deu um sono profundo em Saul e em seus guerreiros, em 3.000 homens aproximadamente, sono profundo. Tinha um homem chamado Abisai, que era parente de Joabe, era irmão de Joabe. Joabe era um guerreiro do exército de Israel, que era sanguinário, ele matava por nada, valente. E Abisai disse assim, Davi, você não está enxergando que Deus colocou um sono profundo no rei, para que você pudesse matar ele? A promessa é tua, meu irmão, vai com fé, vai que é tua, Tafarel. Quantas vezes alguém fala assim, olha, é a oportunidade, é agora, Deus está te colocando nessa situação para você tomar posse disso. Ei, deixa eu te falar uma coisa, o homem carnal não entende as coisas espirituais, amém? O homem espiritual, ele discerne o que está no espírito. Davi era um homem espiritual, Davi era um homem que tinha o coração de Deus, ele era o homem segundo o coração de Deus, Davi tinha o coração de Deus. E Davi pela segunda vez ele fala assim, ai daquele que tocar no ungido do Senhor, ele não ficará sem uma má recompensa, parafraseando. E mais uma vez ele não mata Saul,
Tá aqui, né? Eu estou contando a história, mas está tudo aqui. Vamos ler então para a gente acreditar que é verdade. Vamos lá? Vamos lá, todo mundo. Davi, contudo, disse a Abisai: não o mate. Quem pode levantar a mão contra o ungido do Senhor e permanecer inocente? Diga misericórdia. Acho que foi mês passado, quando a gente começou a estudar esse livro mais afinco. E eu falava: meu Deus, me ajuda, Pai. Me ajuda, porque a gente começou a pedir ao Senhor em oração se a gente já tinha feito algo contra algum líder que pudesse caracterizar a nossa desobediência, a maldade do nosso coração. E aí eu lembrei que mais ou menos uns 2, 3 anos atrás, eu estava num local onde tinha uns amigos e eu comentei algo do meu pastor Jabes. Não foi nada de pecado, não foi nada de mal, mas eu falei algo que o Espírito Santo me trouxe aquela revelação e falou assim: isso não foi legal. Aí eu falei: meu Deus do céu, como é que eu vou ligar para o meu pastor e falar que eu falei isso dele agora? Deu ruim. Aí eu falei: Deus, me ajuda, Pai, me ajuda, em oração me ajuda. Aí eu liguei: pastor, meu amado, né? E pastor Jabes é uma bênção, irmãos, misericórdia. E aí, eu liguei e falei: pastor, então, teve uma vez que, não justifiquei não, viu, irmão? Falei: teve uma vez que eu estava com os irmãos e eu acabei falando uma coisa que eu não devia, eu queria te pedir perdão. Acho que ele se surpreendeu. E aí foi libertador, vamos dizer assim, foi maravilhoso. Porque naquele momento eu senti que eu fiz a vontade de Deus, eu tive coragem. E foi muito bom, tanto para a gente quanto para ele. Agora, semana passada, nós estivemos juntos lá em BH, numa conferência chamada Paixão Contagiante. E depois de uma ministração poderosa, eu me lembro como se fosse agora, numa quinta-feira de manhã, a gente tinha saído de uma ministração, sabe, poderosa mesmo em Deus. E aí eu falei: Deus, me ajuda em alguma coisa. E aí eu escrevi, né? Pergunta para o seu pastor se você não está fazendo algo que talvez esteja desrespeitando ou desonrando ele. Rai estava lá, e aí a gente almoçou juntos, e aí depois do almoço eu chamei os dois, pastor Jabes e pastor Sunamita, eu falei: pastor, tem alguma coisa que a gente está fazendo que está desonrando ao Senhor, que a gente não saiba? E se a gente tiver, a gente quer que vocês falem para abrir o nosso entendimento, porque a gente, se estiver fazendo, aí graças a Deus não tinha, né, irmãos? Aí eu falei: por favor, pastor, fala, né? Não foi, Rai? Falei: fala a verdade, pode falar. Ainda brinquei assim: pode falar que eu não vou sair da sua bênção não, da sua direção não. E aí foi maravilhoso também, porque isso traz transparência, amém? Só um adendo aí. Então, Davi tinha consciência no coração de que mesmo tendo um rei, tendo um líder mau, ele não podia ir contra aquele que o Senhor levantou na vida dele. Ele não se apressou a tomar posse da promessa, ele esperou, ele sofreu. Imagina, irmãos, você acha que Davi não ficava, em alguns momentos, triste, preocupado, sendo perseguido? E a perseguição, a nossa perseguição, a gente leva assim: nossa, eu estou sendo perseguido, meu Deus do céu. Perseguição era daquele tempo. Perseguição era quando realmente a pessoa, se você não corresse, ele te matava. Era desse jeito. Continua lá. E aí, depois desse exemplo de Davi, que era o homem segundo o coração de Deus, que aí nós estamos falando de um ser humano que conseguiu vencer as suas próprias vontades. E se ele conseguiu, diga assim: eu também consigo. Fala: eu também consigo. Nós também conseguimos. Amém? Nós também conseguimos. E aí a gente pode falar o exemplo pessoal do nosso Senhor Jesus Cristo. E Pedro, que andou muito com Jesus, lá na sua primeira carta, no capítulo 2, versículo 21, ele diz assim: vamos juntos, vamos lá?
Para isso vocês foram chamados, é inseparável da vocação, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes seu exemplo pessoal, para que sigam os seus passos. Quem quer ser parecido com Jesus? Meu Deus, você não sabe o que você falou agora não, gente. Está disposto a passar pelo que Jesus passou? Hã? Então Jesus é o nosso maior exemplo. Davi conseguiu sendo homem, mas ele errou muito, mas Jesus conseguiu sem errar, sem pecar. E Jesus é o maior exemplo para as nossas vidas. Jesus foi julgado e foi condenado e foi caluniado por várias vezes, por várias situações. Quando ele fazia uma coisa, ele era chamado de Beelzebul. Quando ele fazia outra coisa, ele andava com os pecadores, com as prostitutas, com aqueles que estavam perdidos, cobradores de impostos. Então tudo que Jesus fazia, ele era condenado por muitas pessoas. Ele era julgado. Isso não te leva, não faz lembrar de ninguém, não? Quando você é perseguido, hein? Quantas vezes nós somos perseguidos, caluniados injustamente? Mas o nosso Jesus nos traz direções de como nós precisamos caminhar mediante essas injustiças. Ele estava diante de um homem chamado Pilatos. Pilatos era o governador da época, era o juiz daquela hora, daquele tempo, daquele povo. Ele tinha autoridade máxima e Pilatos, ele podia fazer algo diferente. E o povo estava sendo injusto com Jesus, aqueles que o condenavam estavam sendo injustos, e Pilatos sabe o que ele fez? Pegou um pouquinho de água, pediu água e falou assim: eu lavo minhas mãos. Quantas pessoas talvez não estão te acusando, mas eles também estão lavando as mãos e deixando você ir para a ladeira abaixo. E até o final nós vamos ver que a gente precisa fugir delas, amém? O amém diminuiu, né? Mas tá bom. Vamos lá. Ó. Parabéns, Mateus, tá ligado, hein? Vamos ler lá Marcos 15, 3 a 5, vamos lá? Os chefes dos sacerdotes. Deixa eu te falar uma coisa. Quando eu peço para ler, alguém que está aqui pede para ler, irmão, além de se ajudar o pregador, você também está se ajudando, porque quando você lê, a Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir. Então quando você lê em voz alta, você está ouvindo, e ao ouvir você aumenta a sua fé, amém? Glória a Deus. Então vamos lá. Os chefes dos sacerdotes o acusavam de muitas coisas. Então Pilatos lhe perguntou novamente: você não vai responder? Veja de quantas coisas o estão acusando. Mas Jesus não respondeu nada, e Pilatos ficou impressionado. Aleluia, amém. Isso não move o seu coração, irmão? Nos ajuda Senhor, nos ajuda a fechar a nossa boca. Nós queremos fazer a justiça com as próprias mãos. Nós queremos ser como um cavalo que ainda não é adestrado, que é forte, que é vigoroso, que é inteligente, que é poderoso, mas que se não tiver o adestramento do Espírito Santo, nós podemos fazer um estrago. E o estrago não é só na vida de outras pessoas. Pensa aí, ele estava falando que o senhor dele, quem que é o senhor do cavalo? É aquele que monta sobre o cavalo e vai para a guerra. Se o cavalo estiver desgovernado, o que vai acontecer? Uma tragédia. Só que vai acontecer uma tragédia com o outro pessoal, vai acontecer uma tragédia com o cavalo, e vai acontecer uma tragédia com quem está em cima do cavalo, sim ou não? Se uma pessoa tem poder em Deus, se uma pessoa tem até sabedoria, mas ela não está de acordo com a direção do Espírito Santo, ela vai machucar muitas pessoas, ela vai se machucar, e vai se machucar quem está sobre a vida dela. Ou seja, a sua própria família, a sua esposa, seu esposo, seus filhos também vão sofrer as consequências. Que a gente saia dessa noite pedindo: Senhor, misericórdia, muda a minha vida, muda a minha história, direciona a minha vida no Senhor. Eu não quero mais falar o que eu falo, eu não quero me defender como me defendo, eu não quero viver como eu vivo, eu quero mudar a minha rota. Eu quero impressionar as pessoas como Jesus impressionou, calado.
com todas as oportunidades para dizer: eu sou inocente. Jesus permitiu que aquilo acontecesse para ficar debaixo das poderosas mãos do Senhor. Sabe por quê? Porque quando você quer fazer justiça própria, é você quem faz, é você quem vai. Mas quando você deixa a sua justiça nas mãos do Senhor, é Ele que vai guerrear por você, é Ele que vai fazer justiça por você. Entenda isso. Quando você pega o governo para as suas mãos, quando você toma isso nas suas mãos e você quer fazer sua vontade própria, o Senhor, eu digo que o anjo já bateu asa há muito tempo, né? Já foi embora, saiu do posicionamento, o anjo não está mais junto. Nós precisamos aprender com Jesus. Quando a gente quer falar, e muitas vezes, irmãos, nós vamos ver daqui a pouquinho, que muitas vezes nós vamos estar com a razão, e certo, mas pela nossa atitude nós nos tornamos errados. Diga misericórdia. Então muitos líderes, muitos pastores, cristãos antigos de igreja, já conheço a palavra, já sou cheio do Espírito Santo, querem fazer a justiça com as próprias mãos, e para manter uma biografia limpa. Não, mas eu sou o líder aqui, sou eu que mando, então eu tenho que botar as coisas da minha forma. Vai, coloca e sustenta, porque o Senhor já não vai estar mais contigo. E aí, a casa, a ordem, vai para as mãos do homem, e as mãos do homem, irmão, ele pode ser o mais inteligente, lembra do cavalo, não adestrado, o mais inteligente, o mais forte, o mais veloz. Esse cara é rápido, essa mulher é rápida, essa mulher é forte, esse homem é muito forte. Vai estar no caminho errado, um caminho que leva à destruição. Sabe por quê? Porque a vingança diga assim, a vingança é do Senhor. A vingança é do Senhor. A vingança é do Senhor. Romanos 12:19 diz assim: amados, olha o que Paulo está escrevendo àqueles irmãos ali de Roma, uma das igrejas que ele abriu. Ele está dizendo assim: amados, nunca procurem vingar-se, nunca, diga para o seu irmão, nunca. Aprenda uma coisa, sai desse lugar em nome de Jesus, a vingança é do Senhor. Nunca aprenda, a matemática de Deus não bate, irmão. Quem é da terra, quem é carnal, quem é do mundo, quem é ímpio, não entende a matemática de Deus. A matemática de Deus vai dizer assim, lá em Provérbios, vai dizer nos Evangelhos, que quanto mais você doa, mais você recebe. Como assim? Se você toma um tapa na face, você tem que oferecer o outro lado. Tem gente que não vai entender. Se alguém te força a andar uma milha, você fala assim, vamos duas. Se alguém fala assim, eu vou roubar a sua capa, você fala assim, toma, leva a túnica também. A Bíblia fala, melhor dar do que receber. A Bíblia fala que quem é mais generoso, né, Provérbios diz, quanto mais generoso você é, mais você recebe. É uma matemática contrária do que aquilo que a gente já viveu, do que os homens dessa terra vivem. É loucura para os homens, a palavra de Deus é loucura para os homens, mas é a sabedoria de Deus em nossas vidas, amém? É a sabedoria de Deus em nossas vidas. Então ele está falando, nunca procurem vingar-se, mas deixe com Deus a ira. Deixe com quem? Deixe com quem? Fala para o seu irmão, deixa com Deus. Pois está escrito, minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Diz quem? Irmão, se o Senhor disse, está dito. Se o Senhor disse, está falado. Se o Senhor disse, está decretado. Confia. Mas está demorando anos, pastor. Essa é uma injustiça que eu sofri. Irmão, libera, perdoa e fala, está com o Senhor. Senhor, eu entrego nas tuas mãos. Aleluia. Aleluia. Jesus não se defendeu porque senão o julgamento ia ficar nas mãos dele, mas ele preferiu deixar nas mãos de Deus, para assim continuar protegido por Deus, porque quando o Senhor é quem vinga,
as nossas injustiças, Ele também banca, Ele também nos cobre, Ele também nos guarda, Ele também nos sustenta, Ele também nos ama, Ele também supre as nossas necessidades, amém? Aleluia. Então diga assim: eu vou ficar posicionado para continuar a ser abençoado. Olha o que Pedro também, que andou assim com Jesus, diz: não retribua mal com mal. Diga: não retribua mal com mal. Fala para o seu irmão: não retribua mal com mal. Diga para ele: nem insulto com insulto, né? Pelo contrário, bendigo. Meu Deus, eu disse para você não sair do seu lugar, eu disse que ia ser difícil ficar. Pelo contrário, irmãos, bendigam, falem bem, ame, ore pelos seus inimigos, pois para isso vocês foram chamados. Olha aí, mais um chamado descoberto para nós aí. Ei? Para receberem a bênção por herança. Pergunta ao seu irmão: quer receber a bênção? Suporte a tentação, suporte a perseguição. Deus te chamou essa noite para te levantar se você estiver caído. Deus te chamou essa noite para te sustentar se você precisar de sustento dele hoje. Deus te chamou nessa noite para dizer: calma, eu estou no controle de tudo, entrega nas minhas mãos, e você estará debaixo das asas do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Mas tem o julgamento autoimposto. Meu Deus, isso aqui já estava no outro capítulo, né? Que também é muito rico e poderoso. E ele fala aqui daqueles que honram a autoridade, andam em grande autoridade e o respeito segue. Mas quem não anda debaixo de uma autoridade, quem não respeita uma autoridade. E aí ele conta uma história de Noé. Quem conhece a história de Noé? Quando fala Noé, você lembra de quê? Ainda bem que vocês lembram da arca, né? Eu dei a dica aqui. Alguns lembram da cana que ele, né? O que aconteceu? Noé, ele ajudou Deus a reconstruir o mundo. Todos os descendentes da terra agora vêm de Noé e dos seus filhos, amém? Deus, né? A Bíblia fala se arrependeu, mas é porque o povo estava tão mal, né? Tão nos seus próprios propósitos. Assim, vou dar um reset, mas eu não vou matar todo mundo não, porque Noé é um homem justo, né? Noé é um homem íntegro. Então eu estou olhando ali, tem um justo na terra, então eu vou poupar a terra. E aí ele poupou Noé, pediu para ele fazer uma arca simples, de 100 anos, né? Deu uma promessa, falou assim: a promessa vai se cumprir. Sabe quantos anos? Aproximadamente 100 anos, irmãos. Imagina, pergunta ao seu irmão, você esperaria? Do jeito que estamos ansiosos hoje, né? E o que aconteceu? Noé tinha uma plantação, uma vinha, ele estava ali colhendo as suas uvas, e aí ele começou a experimentar aquelas uvas. A uva é fermentada, e aí ele falou: nossa, que sabor maravilhoso. Por quê? Antigamente não tinha esses sucos, né, mais produzidos, mais gostosos, então ele falou assim: pô, achei um lugar bom aqui para eu me deliciar. E aí ele encheu um pouquinho, né, passou um pouquinho da conta, e aí ele saiu da sua sobriedade, e foi para sua tenda, só que ele foi nu. Ele foi lá, né, chutou o balde. Um dos seus filhos, chamado Cã, foi lá na tenda, e quando olhou, viu a nudez do seu pai. Ao invés de ele cobrir a nudez do pai, o que ele fez? Correu lá para os outros dois irmãos. Papai está lá passando vergonha. Sabe, é exatamente a pessoa que não encobre o seu líder. Que o líder, ele é falho, e ao invés dele ajudar o líder, não encobrir pecado, irmãos, não era isso, não é isso que eu estou falando.
mas ajudar na liderança. Estou aqui para ser seu escudeiro e proteger. Cã fez exatamente com Noé, o seu pai, o seu líder espiritual, o contrário do que ele deveria fazer, proteger. Ele foi lá e expôs a vergonha do próprio líder espiritual. Ele foi lá e expôs a vergonha do seu pai, do seu próprio pai. E aí Sem e Jafé vieram, só que eles vieram já com um manto, né? O pai estava ali nas vergonhas dele, eles vieram com o manto, olharam para o outro lado e cobriram o pai aqui. Com todo respeito, honra, vamos proteger o nosso líder, vamos proteger o nosso pai. E quando Noé acorda da sua... Pode deixar no anterior lá que a gente vai ler ainda. E quando Noé acorda das suas vergonhas, ele acorda e descobre que Cã estava desonrando ele. E olha o que ele diz. Então Noé fez o quê? Amaldiçoou os descendentes de Cã. Ele amaldiçoou o próprio filho. Porque isso era muito sério, e ainda é. Isso era muito sério, era uma forma de honrar aqueles que estavam à frente. E eles não abriam mão disso. Mas Cã foi perverso aqui com o seu próprio pai. Então Noé amaldiçoou os descendentes de Cã pelo ramo de Canaã, ou seja, pai de Canaã, dizendo: malditos sejam os cananeus, malditos sejam as descendências de Cã, sejam escravos dos descendentes de Sem e Jafé, e escravos da mais baixa espécie. Misericórdia. Vai lá. Disse mais: bendito seja o Senhor, Deus de Sem. Lembra que tinha 2 outros filhos que honraram ele, Sem e Jafé. Então o que ele fez? Ele amaldiçoou, que desonrou, e abençoou os 2 que honraram. Bendito seja o Senhor, Deus de Sem. Canaã seja escravo de Sem. Deus abençoe e fortaleça Jafé. Participe Jafé da prosperidade de Sem, e Canaã seja escravo de Jafé. Talvez você nem saiba disso, mas quem conhece a história de Canaã, a terra prometida? Só 4 pessoas? Você conhece, irmão, a história de Canaã? Glória a Deus. Canaã é uma terra o quê? Mana, leite e mel, terra prometida, terra da promessa. Mas nem sempre foi assim não. Canaã é onde habitavam os cananeus. Se você for lá e ver os livros que Moisés escreveu, sabe o que está dizendo lá? Canaã era uma terra de sequidão, Canaã era uma terra de prostituição, aonde os próprios parentes tinham relações sexuais com seus próprios parentes, aonde tinha promiscuidade, aonde tinha sequidão, tinha morte, não tinha prosperidade nenhuma. Pelo contrário, tinha escassez, porque todo tipo de pecado sexual traz escassez para a vida de qualquer pessoa. Talvez você não entenda isso e possa pensar: mas se tem gente que vive numa vida promíscua e ainda prospera. Você não sabe que o diabo também tem poder para poder dar dinheiro e fama para as pessoas? Lembra lá em Mateus 4, quando Jesus foi levado pelo Espírito do deserto, tinha acabado de ser batizado, o que o diabo falou? Se você me adorar, te darei todos os reinos da terra. Tá? Mas traz sequidão para a pessoa não tem felicidade. Chega a um ponto que a pessoa entende que aquilo ali não é o projeto de Deus para a vida dela, e ela quer se matar, ela quer tirar a própria vida, ela não quer mais viver. Uma vida de prostituição, uma vida que não honra ao Senhor, uma vida de sequidão, de falta de prosperidade, falta da presença de Deus. Mas Deus levanta um homem que era chamado justo também, um outro justo chamado Abraão, e fala assim: Abraão, sai da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Porque quando Abraão chega em Canaã, a terra muda, a terra entra em prosperidade. Porque Abraão tinha uma família, Abraão era um homem de Deus, Abraão servia a Deus, e na hora que ele chegou em Canaã, a história mudou. Porque aonde o homem e a mulher de Deus chega, o mal tem que sair, a pobreza tem que sair, a escassez tem que sair, o pecado tem que sair, a morte tem que ir embora, a ansiedade tem que ir embora, o medo tem que ir embora, porque chegou um filho de Deus.
E foi isso que aconteceu. Pode passar aí, varão. Ah, isso aqui é para terminar, então eu vou pedir para você ficar em pé. Antes de terminar, né? Eu vou fazer um teatrinho aqui. Vou pegar o Eros, que sempre está aqui na frente. Pronto, está aqui, então. O Erison vai vir e vai me contar uma fofoca de alguém. Olha lá, varão, escolhe alguém aí e conta a fofoca. É todo mundo curado aqui dentro. Rapaz, bem que eu pensava mesmo. Essa irmã não presta mesmo não. Rapaz. Por isso que eu chegava na igreja, ela olhava assim para mim, eu falei, rapaz, tem alguma coisa errada. É? Rapaz, esse irmão aqui é da contenda, hein, mano? É de você mesmo que tá falando. Esse aqui, ó, tá curada mesmo. Esse aqui é o fofoqueiro, não é o fofoqueiro, não. É o teatro. E esse aqui é o receptor da fofoca. E ele está lançando uma semente na minha vida contra uma outra pessoa. Provérbios 16, 16 a 19 diz que há 6 coisas que o Senhor odeia, mas a 7ª ele abomina, ele detesta, que é quem cria contenda entre irmãos. Entre as 6 tem até aquele que se apressa para matar alguém. Mas Deus abomina é quem cria contenda contra irmão. Por quê? Porque essa contenda pode jogar ela para fora da igreja, ela para fora da presença de Deus e eu também para fora da igreja e da presença de Deus e até mesmo do céu. Agora vamos, esse é o receptor não saudável, né? Que jogou para frente a ofensa, jogou para frente a mentira, a calúnia. Agora vamos para o receptor saudável, vai lá. Pede, calunia alguém aí. Quem? João? Ah, o João. Ah, sei quem é o João. João é gente boa, cara. Acho que você está meio, né, equivocado. Faz o seguinte, irmão. Vamos lá conversar com o João para a gente. Vamos lá retratar. É transparência. Você não quer transparência? Não quero não. Precisa dizer que isso é uma fofoca? Porque toda vez que você corta o mal e fala assim, vamos lá transparentemente conversar com essa irmã, com esse irmão, para ver se ele traz à luz, se isso é verdade ou não é, e aí eu corto todo mal. E agrado a quem? A Deus. Você pode dar um aplauso ao Senhor? Isso. Calma aí que a pancada não acabou não. É forte. Vocês querem que eu leia isso aí, gente? Ainda dá para aguentar mais um pouquinho? Quem vai voltar no domingo aqui, pelo amor de Deus? Hein? Meu Deus. Domingo ainda não tem mensagem não, viu? Já vou logo falar. O Senhor tem. Várias, né? Recomendo-lhes, irmãos, é uma recomendação. Tem hora que a Bíblia fala de uma ordem. A palavra, ela dá uma ordem, vocês não devem fazer isso. Tem hora que a Bíblia fala assim, eu recomendo. Então, lembra lá em Êxodo, quando o Senhor fala assim, eis que põe diante de ti a bênção e a maldição. Aí o Senhor fala assim, escolhe a bênção. Vai ser bom para você, vai ser bom para sua família, vai ser bom para o seu casamento, para a sua saúde, vai ser bom para a sua descendência. Escolhe a bênção, é uma recomendação. Nós temos o direito da escolha. Então Paulo vai dizer assim, recomendo-lhes, irmãos, que tomem cuidado com aqueles que causam divisões, diga divisões. Lembra lá Provérbios 6, 16 a 19? Lembra do teatro do nosso irmão? Recomendo os irmãos que tomem cuidado com aqueles que causam divisões e colocam obstáculos ao ensino que vocês têm recebido. A Hebe Trancoso ensina vocês alguma coisa? A gente tem muito cuidado aqui com a palavra,
mostrar a verdade de Deus. Então o que Paulo está dizendo? Cuidado para você não perder aquilo que você recebeu. Ao ouvir alguém que pode estar tirando, roubando essa bênção da sua vida e atrasando de você sentar no trono igual Davi fez. Afastem-se dele, pois essas pessoas não estão servindo a Cristo. O papel que o Erison fez, ele estava servindo a Cristo? Não. Ele estava sendo usado pelo diabo para poder causar discórdia, contenda, intriga, divisão. Mas a seus próprios apetites. Isso aqui me chamou muita atenção, irmãos. Ele está falando assim, ó, essas pessoas não estão servindo a Cristo, o nosso Senhor, mas a seus próprios apetites. Nós já pregamos aqui várias e várias vezes que quando há um espírito de fofoca, um espírito de falar mal do outro, quando fala mal por trás, aí que é pior, porque a pessoa não está ali para se defender. Isso atrai demônios para a vida da pessoa. E o apetite que ele está falando aí é de saciar a vontade dos demônios. Diga misericórdia. Os demônios não têm, como os anjos também, não têm autorização para entrar no mundo físico. Eles são do mundo espiritual. A autorização é dada por mim e por você, seja para os anjos agirem em seu favor, ou os demônios criarem brecha para tentar destruir a sua vida. Uma das formas é criar contenda entre os irmãos. E é por isso que Paulo está dizendo ali, eles não estão servindo a Deus, o nosso Senhor, eles estão servindo aos seus próprios apetites, às suas próprias vontades, à sua própria justiça, à sua justiça própria. Uma pessoa que chega para outra, eu não cheguei para o pastor Jabes, o meu pastor, e falei assim, pastor, eu falei aquele negócio do senhor, mas é porque eu estava numa rodinha, aí fulano falou também, e aí eu fui impelido a falar. Eu não cheguei justificando, eu falei, e ponto final, você me perdoa? Porque quem realmente quer pedir perdão com sinceridade, ele não justifica. Ele não vai ficar falando, olha, porque fulano falou isso, porque eu pensava aquilo. Não, irmão, se a pessoa começa a justificar, o perdão não é verdadeiro, o pedido de perdão não é verdadeiro. Ele está se autocomiserando, ele está em autopiedade, dizendo, eu sou mostrando para os outros que ele é bonzinho, mas por dentro ele não está perdoando. Mediante palavras suaves e bajulação, enganam os corações dos ingênuos. Não, eu fiz isso, né? Oh, você é tão linda, meu irmão. Que talento que você tem. Falar com eles, você é um cara de Deus, mas por dentro está assim, miserável. Você vai ver que a vingança vai chegar. Você é um homem de Deus, cara. Entenda isso. Muitas pessoas se vestem de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Então, ele está falando, engana os corações dos ingênuos. Não seja ingênuo, não deixe o diabo entrar e destruir a sua família. Não seja ingênuo de deixar a fofoca, a mentira, a calúnia sobre alguém, seja na igreja, seja no trabalho, seja alguém na rua, seja quem for, irmão. Você não é um lixo. Diga para o seu irmão, você não é um lixo. Você não é um lixo para as pessoas ficarem vomitando os seus lixos na sua vida. O seu ouvido não é lixo. Ainda bem que você ficou. Então, para a gente terminar, né? Enquanto os irmãos vão estar louvando aqui, se você quiser vir à frente, pedir perdão ao Senhor por algo que você fez, por algo que você não tinha conhecimento, mas hoje veio à luz, à sua memória, fique à vontade, saia do seu lugar, fala, Senhor, me perdoa, não tinha conhecimento disso, e o Senhor vai te perdoar, e uma nova história começa a partir de agora.